O capítulo 7, o conhecimento acerca do absoluto. Om Namaste Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Verso 21. Eu estou nos corações de todos como a super-alma. E logo que alguém deseja adorar um semideus, eu fortifico a sua fé para que ele possa se devotar a essa deidade específica. Verso 22. Munido com esta fé, ele se empenha em adorar um semideus específico e realiza seus desejos. Mas, na verdade, estes benefícios são concedidos apenas por mim. Vou repetir. Verso 21. Eu estou nos corações de todos como a super-alma, e logo que alguém deseje adorar um semideus, eu fortifico a sua fé para que ele possa se devotar a essa deidade específica. Verso 22. Munido com esta fé, ele se empenha em adorar um semideus específico e realiza seus desejos. Mas, na verdade, estes benefícios são concedidos apenas por mim. Gratidão pela oportunidade. Hare Krishna. Hare Krishna. Muito obrigado, Vera, pela leitura dos Brotas Védicas. Eu vou ler o sânscrito, tá? O verso no sânscrito. Yo yo yam tanum bhakta shradaya chitum nichhati tasya charan shradham tanniva vidadhamyaham satayat shradaya yuktas tasya dhanam ihate labate chattatat kaman mayayava vihitan hitan. Om. O Bhagavad Gita, capítulo 7, o conhecimento acerca do absoluto. Agora são 7 horas e 2 minutos, 7 horas e 3 minutos. Aqui está sendo mencionado semideuses, né? Mas a gente pode entender a linguagem específica para todos aqueles que estão... todos os seres que possuem autoridade delegada de poder são considerados, são entendidos como semideuses. Tá? Na Bíblia, algumas citações em que o próprio Senhor Jesus menciona: vós sois semideuses. Por quê? A expansão de Deus é um semideus. Toda alma é um semideus, não é Deus, mas ao mesmo tempo é Deus. Por quê? É uma expansão de Deus, porém não tem o potencial de Deus. É como o fóton do Sol. Nós pegarmos uma partícula do Sol, o fóton, nós podemos dizer que é o Sol, mas não podemos afirmar que é o Sol, assim, na sua equivalência. Ele é um aspecto, é um fragmento do Sol. Se a gente pegar um copo de água do Oceano Atlântico, nós podemos dizer que é o Oceano Atlântico, mas não podemos afirmar que é o Oceano Atlântico. É um paradoxo em que é e não é ao mesmo tempo. Tá? Não é analógico, é ou não é. Esse raciocínio analógico, ele não funciona. Esse raciocínio é paradoxal. Ele é e não é ao mesmo tempo. Tá? Então, a alma, o Atma, é Deus e não é ao mesmo tempo. Tá? No sentido de que é uma expansão de Deus, é um fragmento do Criador, ou do princípio Deus, mas não necessariamente sendo a pessoa originalmente falando, ou seja, um fragmento dessa pessoa. Agora, como o universo é muito vasto, existem diferentes tipos de potências, fragmentos de Deus. Algumas delas são chamadas de devas. Esses fragmentos divinos, chamados devas, seres celestiais, eles possuem algumas características que são
características que predominam sobre eles e que diferenciam essa classe de seres como sendo superiores às humanas. Por exemplo, vou dar um exemplo simples aqui da nossa convivência humana. Os primatas, uma classe de primatas, costumam ser bem inteligentes. E os primatas, eles, na verdade, eles possuem 98% do código genético humano. Então, se pegar um gene de um primata e um gene humano, só uma análise superficial pode não identificar. É preciso de uma análise criteriosa para identificar um primata de um humano. São apenas 2% de diferença. Tá? Entretanto, com 2% de uma pequena variação de diferença, dá um resultado final significativo. Por exemplo, nós, com 2% de diferença a mais, criamos os smartphones e agora nós estamos numa sala virtual utilizando-se desses 2% de diferença. Tá? Então, semelhantemente, existem outras raças de seres criados dentro do universo que possuem um pouquinho a mais de porcentagem. Tá? E com essa pequena margem de variação, eles são capazes de fazer coisas que nós, na nossa condição, não podemos fazer, por questões de tecnologia de informação e de disponibilidade de recursos. Tá? Assim como nós podemos criar os smartphones e os primatas não, isso dá uma diferença significativa. Essa classe, chamada Devas, possui um coeficiente um pouco diferente dos humanos. Então, eles podem fazer certas coisas que os humanos não fazem. Então, eles são chamados de semideuses, tá? Dentro do conceito da cultura védica. E essas divindades, chamados Devas, ou semideuses, são adorados por diferentes pessoas dentro da civilização védica. Há também outras divindades que são expressões dessas divindades originais. Então, aí você tem os elementares nas florestas, você tem os espíritos, né, que são expressões ou manifestações da divindade em diferentes tipos de religiões. Tá? Então, a divindade é um princípio superior. Do ponto de vista científico, se a gente for pegar o ponto de vista científico para fazer a nomenclatura, para fazer a verificação, nós vamos ter que usar um critério chamado escala de Kardashev. Esse é o critério que os cientistas se utilizam para fazer a diferenciação dessas diferentes civilizações, desde as civilizações primitivas até as civilizações de escala nível 6, na escala de Kardashev. É a nomenclatura utilizada pela ciência. Quando essa mesma nomenclatura é utilizada dentro do sistema do misticismo da religião, isso vai se chamar entidades, tá? Ou anjos, enfim, como você desejar, tá bem? Então, como o Krishna está falando aqui, nós, as almas condicionadas, nós temos naturalmente uma tendência limitada de enxergar a realidade. Então, a gente vai apostar naquilo que está, sabe, mais próximo. Então, mais próximo de Deus está os anjos, os seres iluminados, os mestres, enfim, né, os devas. Então, as pessoas, de modo geral, farão orações ou oferecerão oblações a essas divindades. Por exemplo, na Igreja Católica, as pessoas estão devotos dos santos. No Espiritismo, as pessoas têm os seus guias, né? No Kardecismo, tem os mentores, tem os anjos. Para os islâmicos, os muçulmanos, tem os gênios, os djinns, que são os gênios. E por aí vai. Tá? O índio na floresta, o aborígene na floresta terá, sabe, o totem, né? O animal de poder, e por aí vai. Então, as entidades, elas manifestam diferentes níveis de graduação. Ok? Só que, em última instância, todas essas instâncias intermediárias se alimentam de uma fonte original da qual elas obtêm autoridade, ou da qual nós atribuímos autoridade. Então, o Krishna está dizendo aqui que aqueles que não conseguem compreendê-lo diretamente, não conseguem ter acesso direto a ele, não conseguem se estabelecer numa condição em que é possível uma
relação de conexão diretamente com o Supremo, mas que essas pessoas são devotadas às diferentes divindades, ele não é ciumento, como ele está dizendo aqui. Está tudo bem, não tem problema. Essas pessoas estão tentando chegar a mim, só que o passo é um pouco distante e essa dificuldade que elas têm. Então eu as incentivo a continuarem sendo adoradores das divindades. Está tudo bem, porque no final das contas, elas estão me buscando. Então eu incentivo para que elas tenham devoção, porque o ato de fé, o ato de religião, o ato de dedicação, o ato de devoção, ele, no final das contas, incentiva a alma a continuar evoluindo. Então é bom, é uma coisa boa. Então não há por que interromper algo que é produtivo para o fim último. Entretanto, para aqueles que podem compreender, para aqueles que já conseguem visualizar, para aqueles que já conseguem compreender, saibam que todas essas buscas têm uma referência, me alcançar. Eu incentivo para que a alma possa finalmente, em algum momento, compreender que eu sou a fonte de todas essas entidades, de todos esses devas, de todos esses semideuses, de todas essas instâncias espirituais. E eu sou a fonte de todas elas. Todas elas se alimentam de mim. Então, essa é a orientação, né, dada aqui pelo Senhor Supremo, para que nós possamos dar os nossos passos na nossa devoção, na nossa fé particular, individual, com os nossos guias, né, com os nossos animais de poder, com os nossos totens, os nossos kavachas, os nossos amuletos, os santos, os anjos. Todas as nossas devoções particulares não são desautorizadas, elas não são desprezadas, elas não são eliminadas do processo. Entretanto, você deve colocar essa relação ancorada no absoluto, para que torne-se autêntica e tenha o efeito final que é a meta almejada. Tá bem? Então é basicamente isso daí, tá? Para hoje. Muito bem. Obrigado pela atenção. Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna. Hare Om Shanti. Namastê. Om Tat Sat.